Glória a Ti, Senhor. Graça e paz, irmãos. Amém? Boa noite. Gostaria que você abrisse no livro de Atos, capítulo 1. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Deus. Tu és santo, Deus. Livro de Atos, capítulo 1. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra. Todos acharam, amém? A ascensão de Jesus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, a qual lhe falei. Aleluia. Pois João batizou com águas, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eita, glórias. Podeis se assentar, deixe sua Bíblia aberta no livro de Atos, que nós leremos mais algumas partes. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse mais uma vez. Pai amado, bendito Senhor. Nós queremos te pedir perdão, Deus. Misericórdia, Senhor. Nós não somos dignos de ouvi-lo, nós não somos dignos de falar do teu nome. Nós não somos dignos de estarmos aqui na frente, nós não somos dignos de louvar a Ti, nós não somos dignos de adorá-lo. Nós não somos dignos de entrar por estas portas. Nós não somos dignos de entrarmos no Santo dos Santos. Nós não somos dignos, Senhor. Nós não merecemos estar no meio do Teu povo. Nós não merecemos ser escolhidos. Nós não merecemos a salvação. Senhor, nós não merecemos o Senhor nos amar. Nós não merecemos os sacrifícios da cruz. Deus, nós não merecemos a Tua fidelidade. Mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou. E no meio dessa graça e no meio dessa misericórdia, Deus, nós nos apoiamos. Nós não nos apoiamos nas nossas forças, nós não nos apoiamos nas nossas qualidades, nós não nos apoiamos nas nossas belezas, nós não nos apoiamos nos nossos dons, mas em Ti, Jesus. E nós estamos vazios, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. E não há nada do homem que pode nos preencher. Não há nada da religião que pode fazer os nossos corações, a nossa alma ser abalado, Senhor. Somente a Tua presença. Nós clamamos por ela esta noite, no meio da Tua palavra, Senhor. Aleluia. Tenha liberdade nesta noite, Espírito Santo. Que o Senhor ministre aos nossos corações. Que o Senhor fale a nós, mesmo sendo indignos. Amém e amém, Jesus. Glória.
Livro de Atos. O livro de Atos fala sobre a igreja, fala sobre o cristianismo. E é bem verdade que nós conhecemos a igreja dos dias de hoje. Nós já entramos em muitas denominações evangélicas e outras. Nós conhecemos o modelo atual da igreja atual, do século 21. Mas é bem interessante no livro de Atos, quando a palavra diz sobre a igreja verdadeira, a igreja primitiva. E eu gostaria, junto com os irmãos, de nós passearmos um pouco pela palavra e que o Espírito Santo possa ministrar a nossa alma, aos nossos corações. Aleluia. Livro de Atos, capítulo 2. Nós leremos mais alguns versículos e que o Espírito Santo venha ministrar a nossa alma. Diz assim no Atos, capítulo 2. Primeiro nós lemos o capítulo 1 e ele diz que Jesus pediu para a igreja esperar. E no Atos 2 a igreja estava esperando em Deus e diz assim a palavra: a vinda do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu como um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa que estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava. E somente até aqui no versículo 4, a palavra já nos ensina algo que muitas vezes não tem acontecido nos dias de hoje. Quando a palavra diz que o Espírito Santo vem sobre a igreja, porque Jesus havia dito para eles esperarem no cenáculo, para eles aguardarem o Espírito Santo, mas aqueles discípulos não estavam apenas em oração. Em Atos 2 não falam apenas que eles foram cheios do Espírito Santo e eles começaram apenas a falar outras línguas. Aqueles homens, aquelas mulheres estavam sendo cheios de Deus. E quando um homem ou uma mulher ela é cheia de Deus, ela não apenas fala em línguas estranhas, ela não apenas canta bonito, ela não apenas fala coisas maravilhosas, ela não apenas prega palavras bonitas, mas ela é transformada o seu coração. E é por isso que no livro de Atos, quando ele continua, ela fala que a igreja estava de acordo com a vontade de Deus, porque aqueles homens e aquelas mulheres começaram a fazer a obra de Deus. Eles não ficaram só em quatro paredes, mas eles começaram a falar de Jesus, eles começaram a falar de Jesus debaixo das pontes, eles começaram a falar de Jesus em todos os lugares, e é um pouco diferente da igreja dos dias de hoje, que muitas vezes nós vemos mensagens maravilhosas nos púlpitos, nós vemos encontros tão bons, mas nós precisamos receber o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo precisa vir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia. Para que nós possamos falar de Jesus. Não apenas falar de Jesus, mas viver como Jesus vivia. No versículo 17 do capítulo 2 diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Versículo 18. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra.
sangue, fogo e nuvens de fumaça. Versículo 20. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Espírito Santo não trouxe apenas um movimento, o Espírito trouxe um estilo de vida, e a igreja então ela não conhecia apenas a palavra, o Espírito Santo não trouxe apenas o poder, mas eles começaram a sair, eles começaram a oferecer algo para o povo, para as pessoas que estavam morrendo lá fora. No livro de Atos, ele continua dizendo que os discípulos iam para junto dos mendigos, dos paralíticos. A igreja começou a sair, a levar Jesus, começou a anunciar Jesus, mas não como nos dias de hoje. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem e uma mulher levando a palavra, levando o cristianismo, levando a essência do Evangelho. E este é o modelo para nós. Nós que estamos começando, nós que apenas estamos engateando como igreja, que é um modelo para que nós não erramos, não possamos errar como muitos ministérios têm errado. Têm se desviado das coisas de Deus, da simplicidade do Evangelho. Isso é um alerta para a minha vida e para a sua vida. Que o cristianismo não é termos um templo lindo. O cristianismo não é termos bancos macios para nós sentarmos. O cristianismo não é termos água gelada para tomarmos. O cristianismo não é termos um lugar aconchegante para estarmos. O cristianismo, ele nasceu com homens e mulheres sofrendo pelo Evangelho. O cristianismo nasceu com sangue, com lágrimas. O cristianismo nasceu com oração. E é por isso que o poder tem saído das nossas igrejas. E é por isso que a igreja evangélica nos dias de hoje, ela é uma igreja que ela tem muitas coisas, mas tem faltado o poder de Deus, a ação do Espírito Santo. Isso é um sinal para que eu e você possamos retornar novamente. Porque nós que nascemos desse tipo de igreja, nós que aprendemos muito com esse tipo de lugar, nós precisamos voltar às Escrituras, voltar ao verdadeiro Evangelho. Aleluias. Um Evangelho que diz que um homem, uma mulher, um cristão, ele precisa sofrer para que o Evangelho seja glorificado e para que Jesus seja conhecido. E é isso que nós precisamos aprender. Que há pessoas lá fora que precisam de nós. Há mulheres lá fora que precisam de você, mulher. Há homens lá fora que precisam de você, homens. Há um povo que precisa de uma igreja viva. E nós só seremos uma igreja viva se nós estivermos em oração, se nós estivermos ligados com Deus. Nova Almeida precisa não apenas de um templo, não apenas de mais uma igreja. Nova Almeida precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que queiram pagar um preço, não queiram apenas aparecer na frente de uma denominação, não queiram apenas falar bonito para pessoas, não queiram apenas cantar lindo para que as pessoas venham sair vazias. Mas Nova Almeida, o Espírito Santo, o Brasil precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Precisa de mim, precisa de você. E nós precisamos estar ligados com Jesus. E a palavra continua, eu gostaria que você acompanhasse.
no capítulo 3, diz assim, a partir do versículo 1. A cura de um mendigo aleijado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção. Esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Eita glórias! E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que havia acontecido. Pedro, ele não era um pastor dos dias atuais. Porque um líder nos dias atuais, um ministro nos dias atuais, a igreja evangélica atualmente, ele não poderia dizer essas coisas. A maior parte deles diria, eu tenho ouro, eu tenho prata. E é por isso que um homem já não está sendo curado mais nos dias de hoje. E é por isso que não há mais milagres, não há mais sobrenatural. Porque nós temos prata, nós temos ouro, nós temos coisas tão maravilhosas, o templo é melhor, os instrumentos são melhores, mas falta a presença de Deus nos nossos templos, falta o poder de Deus para os nossos ministros, falta a presença do Todo-Poderoso nos nossos dias. E esta palavra nos chama a atenção para voltar ao verdadeiro evangelho, à essência. E é isso que nós não podemos perder. Nós estamos começando com coisas tão pequenas, de uma forma tão humilde, é desse jeito que Deus quer de nós. Porque muitos ministérios começaram desse jeito e se perderam na caminhada, e o Senhor nos faz um alerta que se nós queremos continuar com a presença de Deus, se nós queremos ver o sobrenatural, milagre sobrenatural, coisas maravilhosas acontecendo, cura, nós precisamos voltar à essência do Evangelho. É bem verdade, Pedro não tinha ouro, não tinha prata, porque Jesus havia ensinado diferente que a igreja tem ensinado nos dias de hoje. É por isso que Pedro não aprendeu com o ministro dos dias de hoje, Pedro aprendeu com Jesus. E Jesus não ensinou um templo bonito, Jesus não ensinou prata, não ensinou ouro, Jesus ensinou Pedro a oração, o poder. E a única coisa que Pedro tinha, que João tinha, que os discípulos tinham, era aquilo que Jesus tinha ensinado para ele. E nós temos um compromisso com a verdade. E é por isso que nós precisamos ensinar. Se você está começando o Evangelho, é isso que nós queremos passar para você.
Jesus quer usar você. E Jesus quer fazer de forma simples as coisas. De forma simples. Para que a presença de Deus possa pairar sobre este lugar. Aleluia. Para que nós possamos ver novamente os milagres, os paralíticos andarem, os coxos serem curados, os cegos voltarem novamente à vista. Eita glórias. E é por isso que quando nós estivermos num lugar maior, com coisas tão bonitas, nós não possamos esquecer de onde nós começamos. Nós não possamos esquecer dos momentos no monte, das orações. Nós não podemos perder a essência do cristianismo. É por isso que nós não podemos parar de olhar para as Escrituras. Nós não podemos parar de aprender com Jesus. Porque grandes ministérios já esqueceram a essência do Evangelho. E Deus quer cravar isso na nossa alma, no nosso coração. Que bênção que Pedro não tinha dinheiro para dar àquele homem. Porque Pedro não apenas saciou aquele homem não precisava de moedas, não precisava de notas, aquele homem precisava conhecer Jesus. Aquele homem precisava conhecer a cura, aquele homem precisava conhecer o Evangelho, porque aquele homem iria voltar a trabalhar, aquele homem iria conhecer o que é o cristianismo, o que é a verdade do Evangelho, quem é o Deus Todo-Poderoso, que diz nas Escrituras. A palavra diz que aquele homem estava todos os dias no templo. Há muitos coxos, há muitas pessoas que estão nos templos, nas portas dos templos. E ela tem ganhado moedas, tem ganhado notas, mas ainda não apareceu homens, mulheres de Deus para dar outra coisa além de coisas tão pequenas como o dinheiro, a moeda. Essas pessoas não precisam de dinheiro, essas pessoas não precisam de coisas tão pequenas. É bem verdade que Jesus, ele ia até as pessoas e ele não levava apenas a palavra. Há pessoas em Nova Almeida, debaixo das pontes, nessa pracinha que nós levemos alimentos para ela, que nós possamos levar coisas para que elas saciem a sua vontade naquele momento, mas elas precisam muito mais que isso. Elas precisam conhecer Jesus, elas precisam conhecer homens e mulheres que conheçam a Deus. Elas não precisam apenas de uma oração. Quando nós começarmos a falar de Jesus nessas praças, debaixo das pontes, nós precisamos levar um alimento para essas pessoas. Mas o alimento que nós dermos a elas pode durar um dia, uma semana, um mês. Mas se elas conhecerem Jesus, a vida delas serão transformadas. Elas poderão voltar a trabalhar, elas poderão voltar para suas famílias, elas serão libertas do cativeiro do pecado, elas serão libertas de Satanás, e elas poderão reinar como Jesus reinou, elas poderão voltar às suas vidas, elas poderão um dia morar na eternidade. E é isso que elas precisam, e é dessa igreja que ela precisa. Uma igreja que não apenas viva nas quatro paredes, mas de uma igreja atuante. Nós precisamos sair. Livro de Atos, capítulo 5, versículo 17. Gostaria que você abrisse. É bem verdade que você já ouviu várias mensagens
que dizia que Deus quer abençoar a sua vida, que Deus quer te fazer uma pessoa, um homem, uma mulher próspera. É bem verdade que você já ouviu muitas pessoas, muitos ministros dizendo que Deus quer abençoar você, que Deus quer te dar vitórias, quer te dar bênçãos. Eles mentiram para você quando eles disseram isso, antes de Deus te dar coisas tão pequenas como tudo isso que foi dito. Deus precisa te dar coisas grandiosas, e eu gostaria que você acompanhasse. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos da prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não o encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com todos os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Aleluia. Os apóstolos haviam sido perseguidos, presos. O cristianismo não começa com vitória, o cristianismo começa com lágrimas. É bem verdade que já foi falado que Deus iria abençoar a sua vida, que Deus iria prosperá-lo. Mas primeiro você precisa ser convencido. Primeiro Deus precisa fazer uma obra. Primeiro Jesus precisa entrar e limpar a casa. Primeiro você precisa conhecer o verdadeiro evangelho. O evangelho de cura, o evangelho de milagres, o evangelho de sobrenatural. Primeiro você precisa ser convencido que você não vale nada, que Jesus precisa limpar a sua vida. Que você precisa chorar um pouco, que você precisa perder, porque para aprender a ganhar, você precisa primeiro a perder. E é por isso que Jesus, a vida de Jesus começou assim. Deus envia Jesus. E Jesus, ele não vem para um palácio, Jesus não nasce como os nossos filhos nasceram num hospital, num bom hospital. Jesus nasceu numa manjedoura para nos ensinar que as coisas do reino são simplicidade. Que o Rei, o Todo-Poderoso, aquele que é dono de tudo, ele nasce de uma forma simples. E é isso que o cristianismo quer nos trazer. Que Jesus, quando andava com os discípulos, Jesus, quando oferecia o evangelho, a palavra diz aquilo que não tem sido pregado nos dias de hoje na igreja evangélica. E é por isso que ela é tão fraca, e é por isso que ela é tão medíocre, e é por isso que ela tem perdido a direção de Deus, e é por isso que não há mais sobrenatural, apenas músicas bonitas, apenas uma pregação aconchegante, uma pregação que nos faça sorrir, mas não uma pregação que nos tira lágrimas dos olhos, mas uma pregação que fala a nossa alma. Que o cristianismo quer rasgar o nosso velho homem para que nasça um novo homem, uma nova mulher. E Jesus,
Ele dizia para os discípulos: vocês receberam de graça, vocês precisam dar de graça. Aleluia. Tudo foi oferecido para vocês gratuitamente. Tudo que o Evangelho pode trazer é gratuito e é isso que nós precisamos oferecer para as pessoas. Há muitos vendendo seus chamados, seus ministérios, oferecendo algo mais. Mas o Senhor promete para aqueles que estão seguindo coisas que muitas vezes nós não queremos ouvir nos dias de hoje. Glória a Ti, Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Tu és digno, Senhor. Feche os seus olhos e comece a analisar a sua vida. Comece a pedir perdão. Se você se converteu há pouco tempo, é bem provável que você ainda não conheça o verdadeiro Evangelho. Porque há poucas igrejas verdadeiras nos dias de hoje. Há poucos ministros que foram levantados por Deus, que têm um compromisso com a verdade. Há poucos homens que foram levantados e estão fiéis àquilo que foram levantados ao chamado de Deus. E nós precisamos ouvir a verdade, porque somente a verdade pode transformar as nossas vidas. Pedro não tinha nada além da verdade, além de Jesus. E a grande alegria daquele homem que precisava de algo sobrenatural era isso. Que aquele homem encontrou um homem de Deus pela sua vida. Havia passado muitos ministros sobre a vida daquele homem, entregando apenas uma moeda, apenas uma nota. E Deus quer levantar a sua vida, o seu ministério, o seu chamado, porque você encontrará com pessoas na mesma situação. E o que você mais precisa levar a elas não é uma moeda, não é uma nota, não é um alimento apenas. Elas precisam ouvir a verdade, ouvir sobre Jesus. E é isso que nós precisamos. Mulheres, há muitas mulheres aí em Nova Almeida precisando encontrar uma mulher de Deus. Há muitas mulheres que frequentam igrejas. Há muitas mulheres que são membros de uma denominação evangélica. Mas mulheres de Deus é raro. Homens de Deus é raro. E é por isso que Deus tem nos abandonado. Deus tem afastado-se de muitos templos. Deus tem se afastado da igreja evangélica, a maior parte delas. E Deus tem clamado por homens e mulheres que queiram pagar um preço para falar não o que as pessoas querem ouvir, para falar a verdade num mundo de mentiras, para oferecer o sobrenatural, para oferecer coisas maravilhosas, coisas inefáveis. E é por isso que você precisa mudar o seu modo de viver. E é por isso que você vai precisar desligar a televisão, desligar o computador e se trancar no seu quarto, ir para os montes, ir para os vales e procurar a presença de Deus e bater a porta até encontrá-lo, até que ele retorne para a sua vida, até que ela retorne para a sua casa, até que ele retorne para a sua igreja, até que o sobrenatural venha sobre nós, até que os milagres voltem novamente.
Tu és maravilhoso, Senhor. E é isso que Deus está procurando. Homens e mulheres. A maioria dos homens e das mulheres das igrejas nos dias de hoje terminam um culto e elas vão para os restaurantes, vão para as lanchonetes, como se nada tivesse acontecido. Mas a palavra diz que Deus separou o povo para Ele. Ainda há homens e mulheres que quando terminam o culto estão maravilhosos, elas vão para suas casas, elas vão para os seus quartos, elas vão para montes e vales e começam a clamar a Deus a sua presença, começam a pedir perdão, dizendo: Senhor, usa-me a minha vida, Senhor, eu quero ser usado por Ti, Deus, eu quero que milagres voltem a acontecer, Senhor. Eu quero que o Senhor mude o meu modo de vida, Deus. Eu digo que sou um cristão, mas eu pareço um ateu praticante, Senhor. A minha vida tem sido totalmente diferente do que as Escrituras dizem, Senhor. E é isso que nós precisamos aprender de Deus. Aquele coxo encontrou o homem de Deus. Ele encontrou um ministro, um homem que tem credibilidade no céu, um homem que os demônios conhecem a ele, um homem que tem credibilidade, um homem que não era conhecido no seu bairro, não era conhecido na sua cidade, não era conhecido por pessoas importantes, mas ele era conhecido no céu, ele tinha credibilidade com Deus. Quando Pedro diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho Jesus, eu tenho o Evangelho, eu ofereço a cura, eu ofereço o médico dos médicos. Aquele homem começa a receber o milagre. Aquele homem começa a receber aquilo que ele ainda não havia encontrado. E o que é mais vergonhoso é que aquele homem não estava na porta de um boteco, ele estava na porta de um templo. Ele havia anos e anos na porta de um templo, homens entravam, homens saíam, e não havia homens e mulheres de Deus. Homens entravam e homens saíam, e não havia ninguém que chegasse para aquele homem e desse muito mais do que uma moeda. Não havia algo mais. E é isso que tem acontecido nas nossas igrejas. Pessoas estão à porta e elas não têm encontrado homens e mulheres cheios de Deus. E esse sentimento, e esse chamado não pode morrer. E é por isso que Deus está nos exortando a voltar às Escrituras, a voltar à simplicidade do Evangelho, a voltar a trancar as nossas portas, a ir para o nosso quarto, e os nossos filhos começarem a aprender conosco. Saber que quando o pai, quando a mãe entrou no quarto, ela está conversando com a pessoa mais importante nesta vida. E ela não pode abrir por nada, a menos que o Senhor a visite. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que quando um pai, quando uma mãe entra num quarto e é algo tão importante, ela está em intimidade com Deus, ela está buscando a presença de Deus, ela está buscando como ensinar os seus filhos, ela está buscando uma direção. Aleluia. E é isso que os nossos filhos precisam aprender de nós. A sermos homens e mulheres marcadas por Deus.
Porque a pergunta não é se você é membro de uma denominação evangélica. A pergunta não é se você é um ministro, se você faz parte do Ministério do Louvor, se você canta ou se você prega. A pergunta é: você é um homem e uma mulher que foi marcada por Deus, um homem que é capaz de chamar a atenção de Deus, um homem que quando entra na presença de Deus, até a ponto da presença de Deus vir sobre a sua vida e você começar a dialogar com o Todo-Poderoso. Oh, Senhor. Feche os seus olhos, Pai amado, bendito Cristo. Nós te agradecemos, Senhor. Nós precisamos da tua direção. Nós queremos confessar que nós temos falhado, Deus. Seria fácil dizermos que nós estamos na direção certa, mas isso é mentira, Senhor. Nós precisamos melhorar. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. Misericórdia, Deus. Usa-nos para a honra e glória do teu nome. Abale as nossas vidas. Nós só teremos pessoas chorando neste lugar se nós começarmos a chorar. Nós só teremos pessoas quebrantadas vindo a Jesus se nós que ministramos a palavra, que louvamos a Deus, começarmos a sentir o quebrantamento